Olá, queridos amigos, que alegria nós estarmos aqui. Hoje é o nosso último estudo de 2021 e isso para nós é muito, assim, é uma felicidade, né? Porque sabemos que os nossos estudos são muito proveitosos para todos nós, tanto para vocês que nos acompanham pelo chat, nos dão todo esse apoio, né? Esse acolhimento, quanto para nós que participamos, né? E hoje nós estamos aqui estreando no Livro dos Médiuns, né, que a gente ainda não tinha participado, e para mim é muito uma alegria, né, nós podermos colaborar com mais um estudo e aprendermos, né, e aprendermos juntos, porque aquele que estuda está primeiro tirando proveito para si mesmo, né? Bom, nós vamos, então, para preparar os nossos corações, né? Nós vamos fazer aquela mensagem, depois fazer aquela prece, e depois falarmos com os nossos companheiros, que já estamos vendo aqui, que temos 14 pessoas aqui, né, com comentários. Aliás, temos 8 pessoas, mas temos 14 comentários aqui para nós estarmos saudando todos vocês. A mensagem que nós escolhemos hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, e o título da mensagem não foi por acaso, foi assim de propósito, de acordo com o tema, né, que nós vamos falar hoje. E a mensagem se chama Intuição. E Emmanuel vai comentar um versículo que está lá na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. E o versículo diz assim: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. E Emmanuel vai comentar o seguinte: todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade, em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeiam, tornando-se instrumento de renovação necessária. A faculdade intuitiva é intuição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui, nesse estudo que vem alimentar a nossa alma,
que é o pão divino que nos chega através de todos esses conteúdos que aqui nos propomos a estudar, a refletir. E nesse momento, Senhor, que nós possamos aproveitar essas oportunidades benditas que nos são oferecidas ao longo do tempo, ao longo da nossa encarnação, para que possamos crescer em espírito e em verdade, e assim caminharmos com mais segurança em direção a Ti. Obrigada, Jesus, abençoa todos os nossos companheiros, aqueles que estão no chat, aqueles que estão aqui nos bastidores conosco, como o Lúcio Flávio, e todos os companheiros que vão ver a nossa live depois, que vão acompanhar os nossos raciocínios, que todos nós, Senhor, possamos, nesse instante, aurir do seu coração as bênçãos de luz, de paz, de bom ânimo e de esperança para o nosso coração. Obrigada, Senhor, e que assim possa ser. Bom, queridos amigos, então, mais uma vez, olá, Lúcio Flávio, que está aqui nos bastidores, nos fazendo aqui, né, como aqueles anjos de luz que ficam aqui escondidinhos, nos dando um respaldo caso necessitemos. E os nossos amigos, vamos agora ver quem está conosco, né? Elizabeth Silva, vamos colocar aqui para todos nós vermos. Elizabeth Silva, Lúcio Flávio, né? Boa noite. Conceição Batista, nossa amiguinha de todos os estudos, seja bem-vinda. O nosso querido Hermes Rocha, né? Trabalhador aqui do Espiritismo Net, também é um dos colaboradores aqui do Livro dos Médiuns. Obrigada, Hermes, por estar aqui nos acolhendo. Seja bem-vindo. Alex Barros, quem mais? Lilian Calil, como a Conceição, sempre aqui conosco, né? O Hermes, cumprimentando a Conceição e os outros companheiros, a Lilian. Ângela, querida, nossa coordenadora, seja bem-vinda. Afonso Rocha, Hermes, Lúcio Flávio, está me dando boas-vindas aqui, né? A mais essa etapa, eu agradeço muito o acolhimento, Lúcio, e acho que agora é só os comentários mesmo. Estamos acompanhando nos bastidores, né? O Lúcio e eu estamos aqui. E quem mais? Hermes, sejam todos bem-vindos, você também. E é isso aí, meus amigos. Então, nós cumprimentamos a todos, dando as boas-vindas, e vamos, então, ao nosso estudo, né? Que hoje nós temos a continuação daquele capítulo que foi estudado aí pelo nosso amigo Jailton. Olha a responsabilidade. Ele fez o estudo anterior, nos deixou aí, né, algumas deixas, né, para nós estarmos hoje dando continuidade. Por sinal, foi um estudo muito bom, nós acompanhamos, nós estávamos aqui no chat, e nós hoje vamos continuar aí, né, nossa trajetória nesse capítulo 15, onde Kardec vai falar dos médiuns escreventes, né, ou psicógrafos. E aí foi falado, o Jailton fez para nós médiuns mecânicos, né, que foi o item 178, 179, né, e hoje nós vamos, então, adentrar ao 180, que é um item mais ou menos razoavelmente pequeno, mas acho que nós temos muito para comentar. E já falamos aqui com o Lúcio, a hora que ele quiser participar, pode estar livre para falar, para contribuir, né? E nós escolhemos essa mensagem justamente porque tinha muito a ver, né, com essa nosso subitem que vem falando da intuição. E, de vez em quando, nós vamos estar voltando lá na mensagem de Emmanuel, né, para aproveitar esse conteúdo tão rico,
onde ele vem assim nos trazendo essas elucidações, né? Mostrar a primeira que me chamou a atenção quando ele fala aqui, né, que todos nós podemos desenvolver essas possibilidades que nós temos, né, em nós nesse sentido. Ele fala no domínio da elevação espiritual. E para isso, ele mais no final ele vai dizer, né, a gente vê aí que para a gente chegar a desenvolver uma faculdade, nós precisamos de dedicação, de esforço, de perseverança, de responsabilidade, vários quesitos aí que nós sabemos necessários a qualquer faculdade, né? A mediunidade, afinal. E então, Kardec traz uma definição, né, bastante objetiva quando ele fala, né, nesse slide, né, quando ele vai comentar aqui um trechinho do item 180. Ele diz que a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, né? Ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado, né? Aquela diferença que Kardec faz lá no livro dos Espíritos, quando ele fala, né, que a alma é o espírito que está no mundo espiritual e o espírito, trazendo essa letra maiúscula, que é o espírito, né, individualidade, é o espírito, né, que já é o elemento, né, do universo. Ele vem dizendo aqui, né, que é o espírito encarnado, isso lá no Livro dos Médiuns. Mas ele diz, né, que se dá também pelo espírito do médium, por meio do espírito, né, do médium, ou seja, a alma do médium. Isso porque essa faculdade também pode ser anímica, nós vamos ver, né? E quando nós dizemos que ela é mediúnica, é porque tem a presença, tem a intervenção de um espírito. Toda faculdade que nós dizemos mediúnica é porque tem essa intervenção de um elemento que é o espírito desencarnado. Então, ele diz que o espírito livre, ou seja, o espírito emancipado, o espírito desencarnado, no caso, ele não atua sobre a mão do médium, né, para fazer com que ela escreva. Ele toma a mão e vai guiando. E é um pouco diferente daquela faculdade que foi estudada na vez passada, né, que nós vimos lá, faculdade, o médium mecânico, que ele, na verdade, não sabe o que ele está escrevendo, porque ele está sendo, quem está escrevendo é o espírito, e ele não tem consciência daquilo que está sendo escrito. Ele vai tomar consciência após, né, que ele vai ler a mensagem. Então, isso é bem... E Kardec coloca aqui de novo, a gente vai ver, né? Então, no slide seguinte, ele completa o raciocínio dele, nós vamos ler para depois a gente estar desenvolvendo, né, o nosso comentário. Então, ele diz que atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sobre esse impulso, dirige a mão, e esta dirige o lápis, né? Notemos aqui, diz Kardec, uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não pode deslocar, dominando, né? Ele domina essa alma, malgrado seu, ele imprime a vontade. Então, Kardec deixa bem claro aqui para nós, né, nesse comentário, que é bem objetivo, que o espírito comunicante não substitui a alma do médium, ou seja, a gente antigamente usava uma palavra, né, incorporar. Então, esse espírito ele não incorpora. Hoje a gente fala psicofonia, todo mundo sabe que essa mediunidade, né, onde o médium ali, ele não toma o corpo do espírito, né, porque Kardec diz aqui, ele não tem esse poder, né, mas ele se acopla, ele se afina ali, e isso é uma questão de afinidade fluídica, né? Então, ele
ele não pode deslocar a alma, mas ele domina, né, sem que a sua vontade se imponha, nesse caso aqui, porque o médium intuitivo ele tem o livre-arbítrio, né? Ele está recebendo a intuição, ele sabe o que ele está escrevendo, então ele impõe sobre o médium, impõe uma palavra forte, mas ele impõe porque, naquele momento ali, o médium não está usando o pensamento dele encarnado, e sim pegando como se fosse uma... Eu hoje estava estudando e estava pensando, né, como a gente vê essas pessoas que fazem a tradução simultânea dos sinais, né, seria, né, uma ideia, né, que ele está ali recebendo, como a gente recebe por exemplo, uma tradução mesmo de uma língua para outra simultaneamente, né? Então ele está lendo aquele pensamento através de mente a mente, né? Então ele impõe sobre o médium a vontade do comunicante, ou seja, do espírito. E, na verdade, isso nós podemos dizer que seja um processo de hipnose, né? Porque ele está ali centrado naquilo que está ouvindo com a sua mente, né? Os ouvidos espirituais, e que vai ser mais ou menos acentuado de acordo com a afinidade que esse espírito tenha com o médium e vice-versa, né? E esse tempo dessa afinidade aí vai... Isso é muito relativo. Em alguns casos, demora muito tempo, né? Em outros, cada um vai ter o seu tempo aí de afinidade. Quando a gente estava estudando esse assunto, né, nós nos lembramos ali, eu já vou ver aí os comentários, tá, Hermes? Então, a gente vê ali, por exemplo, o livro Voltei, né, que a gente até fez um estudo aqui sobre esse trabalho, né, do irmão Jacó. E quando o irmão Jacó desencarnou, o desejo dele, aliás, bem antes, ele falava para os amigos, né, que o desejo dele era trazer de maneira pela psicografia, né, como foi esse desfecho dele, como é que ele chegou ao mundo espiritual, contar toda a sua história. Mas ele não conseguiu de imediato, né? Porque faltava ali essa afinidade. E olha que não foi qualquer médium, foi o Chico Xavier, né? O irmão Jacó também não era qualquer espírito, um espírito que tinha conhecimento, tinha muito trabalho, tinha muita vivência, mas houve um tempo, precisou de um tempo, segundo as nossas análises assim diante do que foi estudado, demorou quase mais de um ano, né, para que o livro pudesse vir pela psicografia de Chico Xavier, e para isso o irmão Jacó teve que ter muita perseverança, muita paciência, teve para fazer essa combinação de fluidos. A palavra paciência era o que ele mais escutava do Dr. Bezerra, né? Emmanuel ajudou, o próprio André Luiz ajudou, né, para que ele pudesse vencer ali as barreiras fluídicas, né, para fazer essa combinação, né? Então, a psicografia exige muitos exercícios, seja ela de que tipo for, muito exercício, né? muito treino. Não começamos a psicografar de repente. Cada um é diferente do outro, cada um tem o seu tempo. Uns começam mais rápido, outros começam mais devagar. Então, exige de nós muita paciência, perseverança, muitos exercícios, né? A gente lembra também do Divaldo, a gente estudou aqui, né? Quando ele começou a psicografar com a Joana de Ângeles, isso mostra lá no filme, né? Que nós também fizemos bastante propaganda aqui do filme dele, né? Então, ele começa a fazer aquelas psicografias que ele guardava num baú, e a Joana manda um dia que ele queime todas, né? Porque eram exercícios. Então, são exemplos que nós vamos ter como base, né? Isso demorou para o Divaldo demorou 10 anos para que todas aquelas
aquelas páginas fossem revistas, fossem analisadas, né? E depois elas deram origem ao primeiro livro, que foi Messe de Amor. Então, a intuição, ela é uma faculdade humana, né? Ela é, ao mesmo tempo, anímica, porque nós colocamos o nosso sentimento, que vai na nossa alma, o ânima, né? Nós colocamos tudo isso que é do médium, e ela pode ser mediúnica, conforme nós já dissemos, porque o médium entra em contato com a mente, com o psiquismo do espírito. Então, ele capta, né, do espírito o seu pensamento. E isso pode ser de forma consciente ou não, mas seja de uma forma ou de outra, os comandos são do espírito. E aí a gente sabe também que se for, por exemplo, uma pessoa que tenha um conhecimento, que tenha estudo, que tenha conhecimento daquele fenômeno, ele vai identificar que aquilo ali é um fenômeno mediúnico, que aquelas ideias estão chegando, né, de algum espírito, de alguma mente que naquele momento ele não estava pensando sobre aquilo, e aquilo vem, às vezes, por exemplo, uma música, né, uma poesia, uma mensagem que chega pronta, né? Parece que caiu assim do céu, né? Chega a música, chega a letra, chega os versos. Então, é é bem semelhante com a inspiração, né? É uma intuição, muitas vezes, né? Que pode ser de um espírito que está ali próximo, insuflando aquelas ideias. Mas vamos ver aqui que tem bastante comentário, acho que nós podemos dar uma olhadinha aqui. O Hermes tinha colocado, né, que o espírito assopra os ouvidos do médium, insufla, né, aquelas ideias, dando a ele o entendimento do que ele está passando, né? Quem tem esse tipo de mediunidade se identifica bem, né, com isso que nós estamos falando. Bom, depois a gente coloca, porque não tem nada assim muito pertinente. Ah, sim, a Elis Patrícia. Oi, Elis. Ela diz que significa transtorno obsessivo. Até lembrei do livro dos médios. Mas aí é um outro... pode ser também, no finalzinho a gente vai falar, se der tempo, alguma coisinha sobre isso, que pode se transformar num transtorno obsessivo, né? Quando envolve outras questões, né? E tudo pode se transformar numa obsessão se nós não tivermos vigilância, se nós não tivermos, principalmente, estudo, sabendo o que é que nós estamos fazendo, estudando, nos dedicando, tudo isso é muito sutil, né? Então, ele continua, né? E que em tal circunstância, mas antes a gente queria comentar aqui uma outra coisa, né? Que estávamos falando se a pessoa tiver conhecimento ou não, né? Se ela tem conhecimento, o que vai acontecer? Ela vai saber filtrar. Se aquele conteúdo for um conteúdo elevado, ela vai poder reproduzir, ela vai poder estar recebendo aquelas... Se ele percebe que é um conteúdo fútil, ele certamente pode rejeitar, porque nesse instante, apesar de ser o espírito ali no comando, ele tem o livre-arbítrio para rejeitar ou para aceitar, né? E isso é muito importante, porque essa consciência que o médium tem é resultado da compreensão, do estudo que ele já desenvolveu dessa faculdade ou de outra, mas que ele tem aquele conhecimento, né? E aí ele identifica que não é uma faculdade anímica que está ocorrendo ali, mas é uma faculdade que vem, algo está chegando da mente de um espírito, né? E aí nós temos também, nós anotamos aqui o exemplo, né, do próprio Chico Xavier. Quando o Chico Xavier começou nas suas psicografias, aquela
fase intensa, né, que ele recebia muitos e muitos livros, trazendo consolo às mães que perdiam seus filhos, perdiam entre aspas, né, seus filhos, aqueles que estavam desesperados, aflitos, que iam procurar o Chico lá, né, naquele centro que ele atendia ali, aquela imensidão de pessoas que chegavam ali, que viajavam dias ou horas para chegar lá, para receber aquela palavra do Chico, aquele consolo. O Chico recebia, por exemplo, mensagens de jovens, né, jovens que falavam com gírias, e podemos pensar até que falavam palavras chulas, né? E tinha um vocabulário próprio do jovem, que a gente vê hoje, o jovem tem um vocabulário próprio, né, para conversar entre eles e tal. E o Chico recebia aquelas mensagens e a gente percebia nas suas escritas, né? Às vezes vinha até com a letra do próprio espírito, né? Ele tinha essa capacidade de captar esses detalhes. E muitas vezes foi perguntado ao Chico, né, como é que ele fazia, porque ele filtrava tudo aquilo, o texto vinha, um texto que a gente podia perceber que era de um jovem, né, algumas palavras peculiar, mas nunca teve uma palavra chula ou até mesmo as gírias, ele filtrava, né? E daí a necessidade de nós termos esse conhecimento, não só o conhecimento, mas o estudo, né? O estudo com dedicação, de nós entendermos o mecanismo dessas faculdades, né? E o que é que o médium precisa, porque isso está ligado ao aprimoramento moral do médium, né? Então, o Chico passou certamente por várias experiências dessa, e é um modelo para nós, né? Que ele nunca deixou escapar nenhuma palavra que viesse tisnar aquilo que ele estava no seu propósito, né? E diante dessas informações que a gente tem do Chico, nós nos lembramos também do próprio Kardec, né? Nós percebemos todo esse mecanismo que o Kardec vem nos falando nesse item 180, comprovando ali, através dessa explicação e desses comentários que nós estamos fazendo, e aí nós lembramos lá da obra da codificação. Kardec foi um médium intuitivo, né? E ele recebeu toda a obra ali com essa intuição do próprio Espírito de Verdade, né? Recebendo ali aquelas mensagens lindíssimas, trazendo aqueles comentários que só podia ser inspirado, né, sobre a égide daqueles espíritos que estavam na liderança desse projeto de Jesus, né? E tantos outros autores que nós sabemos que foram médios intuitivos, que colocaram os seus sentimentos nas suas obras. Mais próximo de nós aí, porque nós estudamos as obras dele, é o próprio Leon Denis, né? A gente pega lá o Grande Enigma, né? A gente pega qualquer obra de Leon Denis, a gente vai ver essa veia, né, poética ali. Isso é uma intuição que ele recebeu, né, durante o momento que estava ali escrevendo, né? E, voltando aos exemplos de Chico Xavier, nós temos todas as obras, né, nós vamos perceber ali diversos tipos de escrita, mas dentro dessa faculdade, né, que são os médios escreventes, os médios psicógrafos, né? Bom, a Eli está comentando aqui, deixa eu ver o que ela está dizendo. Está aí o exemplo de como eu misturo tudo. Nada disso, o Elis, nada disso. É porque é a questão da obsessão, você estava falando, né? Ela pode, como qualquer outra, né? Pela fascinação que exerce do médium, aí entra aqueles fatores, né, que a gente sabe, que é a vaidade, a falta de estudo. A gente, quando começa a fazer qualquer psicografia, acha que já
já estamos igual o Chico Xavier, né? Dona Ivone Pereira. Então, começa aí uma porta a se abrir, né? Para vir o quê? A fascinação. E estamos, nesse momento, estamos sujeitos, sim, à obsessão, né? Porque ela começa lá na fascinação, alimentando o nosso ego, né? Dizendo para nós que nós somos muito bons, que nós temos tudo para, né? E aí a gente vai por um caminho muito perigoso, né? Mas você não mistura tudo, não. É que a gente, às vezes, fica tão empolgada com os estudos, né? Que a gente vai mesmo, a ideia, da ideia que a gente está misturando, mas tudo está engrenado, né? Eu creio que eu tenha te respondido. Você fala aqui, né, que é um estudo que a psicografia é um estudo que hoje todos querem ter. Não lembro onde li essa. Todo mundo quer psicografar. Eu acho que é isso que você quer dizer, né? Às vezes a pessoa começa mesmo ao estudo da mediunidade, a educação da mediunidade, quer logo psicografar, né? Mas aí vai exigir tantos fatores importantes, né? A própria abnegação, ou a vontade de se melhorar cada dia, porque quando nós estamos na educação mediúnica, nós temos que fazer a nossa autoevangelização, né? É importante a gente saber, Liz, e todos nós, né, que a educação, chama educação, né, da mediunidade, é justamente para nos reformarmos moralmente, né, para nos aprimorarmos moralmente. A mediunidade, ela não é para nós sairmos psicografando e recebendo comunicações de espíritos. O objetivo da mediunidade é fazer com que o médium se aprimore a cada dia, porque é uma responsabilidade muito grande no momento em que nós abrimos espaço para receber uma mensagem, para dar atenção a um espírito que quer ser ouvido, que quer ser, né, trazer a sua dor, trazer seu sentimento. Se nós não estivermos vigilantes, cônscios dos nossos deveres, nós estaremos indo por um caminho perigoso, né? Isso em todas as faculdades. O Hermes também coloca aqui, né? Aí está um dos perigos, né, nesse tipo de mediunidade. Já pensou se um médium, mesmo tendo a intuição, criar outra situação para mostrar-se melhor que os outros? Pois é, o Hermes. É nesse momento que a gente entra aí a nossa necessidade do nosso autoconhecimento, né? Da gente reconhecer que somos vaidosos, que somos egoístas, que temos muito o que fazer por nós mesmos. E cada dia que nós nos debruçamos diante dos estudos, em geral, né, nós estamos trabalhando a nossa melhoria, né, nosso aprimoramento. E na mediunidade, muito mais. A Lina coloca aqui, concordando, né, o estudo, educação, mediunidade, dedicação e muita observação. Esse livro, que é o terceiro livro, né, de André Luiz, que é Os Missionários da Luz, nós ainda futuramente chegaremos lá, né? Mas ele traz muito conteúdo interessante para quem, né, está nesse trabalho. E é interessante que ele fala lá da psicografia, ele fala da educação mediúnica, ele vai adentrando a esses caminhos. E o próprio livro dos médiuns, né? O primeiro livro que a gente tem que estudar é o livro dos médiuns. O meu está aqui todo marcadinho, de várias vezes que a gente vai até o fim e volta, né? Porque dependendo da casa espírita, a metodologia, né, que é utilizada, por exemplo, na minha casa espírita, a gente estuda o livro dos médiuns, vai até o final, retorna no início e assim vamos, né? E a Elisa ainda comenta aqui, me perdoa as palavras, nada a perdoar, nada a perdoar. Tudo que vocês colocam aí, tenho que aprender a conhecer meu pensamento, me educar. Não, todos nós temos que aprender isso, sabe, Elis? E acho que um estudo fica bastante movimentado quando nós temos a liberdade, que aqui no nosso canal Espiritismo Net nós temos essa liberdade, né,
de estarmos colocando aqueles nossos comentários. Fique à vontade, tá bom? E comece, sim, logo que você tiver oportunidade, né, a educar a mediunidade. Maria das Graças também diz que sou médium por necessidade, difícil, muito difícil, né? Essa reforma íntima, você tem que lutar muito, exatamente. E aí é que está o valor do médium, né? O médium que reconhece as suas dificuldades, as suas limitações, porque todos nós as temos, né? E que quer se melhorar. E a gente melhora à medida que você reconhece que tem que aprender a perdoar, aprender a amar o próximo, aprender a fazer a verdadeira caridade que Jesus nos ensinou, que é aquela caridade, né, que está lá no BIP, na questão 886, né? Benevolência, indulgência e perdão. Aí está, nós já estamos começando a desenvolver as nossas dificuldades e começar a transformarmos, né? E que mais? Elis, nada de ficar pedindo perdão. Me perdoa por minhas palavras, escrevo muito, é o que eu penso, me atrapalho, nada disso. Fique à vontade, já falei e continuo falando. Bom, vamos em frente, então, no nosso comentário aqui, a respeito do nosso item, né, 180, que nós estamos hoje dando continuidade ao capítulo 15 do Oba. Fala, então, Lúcio Flávio. Já que você falou que podia, né? Claro que pode. A gente vem. Pessoal, não, é só para ir recuperando alguma coisa, tá? Do que a Thelma já colocou, né? Ela falou de médio intuitivo e médio inspirado. Médio inspirado é o último item, é o penúltimo Não, falei item inspirado porque é bem parecido, né? Isso. Mas eu E não lá cheguei lá fala, ainda não. isso, e lá fala que o médio inspirado é um tipo de médio intuitivo. Né? Intuitivo. A gente, às vezes, tem muita dificuldade hoje, tá? Hoje, na época de hoje, de falar sobre esses tipos de mediunidade da psicografia. Por quê? A mediunidade que predomina hoje é a psicofonia, né? Que muitos chamam de incorporação. Então, de certa forma, gente, essa mediunidade intuitiva, ela é ligada demais ao médium psicofônico consciente. Né? Também. E da mesma forma que o médium intuitivo, às vezes, tem dificuldade de saber se é dele, se não é, tá? O médium intuitivo, pela voz, pela psicofonia, que a psicofonia não é aprofundada aqui no livro dos médiuns, não. Né? O Jajá já explicou muito bem, tá? O Elícia falou da palavra psicografia. Pega o estudo anterior que o Jajá começou esse capítulo explicando muito bem essa questão do. Boa noite a todos. Nossa, entrei aqui sem falar boa noite, pessoal, né? Mas cumprimentei lá no chat, né? Então, tá valendo. Então, Kardec não explorou muito a psicofonia. Por quê? Porque na época, gente, não tinha gravador de voz. Uhum. Então, é o quê? Era escrito mesmo. O Jajá falou muito bem mesmo. sobre isso no estudo passado. Está na playlist aí. Né? E outra coisa, gente, eu trabalhei na educação e mediunidade. Tá? Eu comecei lá como esclarecedor e depois passei a dirigir a reunião. Né? Pode ser que eu retorne isso aí no futuro, agora que eu voltei para a casa espírita que eu frequentei no início, né? Então tudo agora é possível. Mas aí, gente, o médium, às vezes, tem dificuldade extrema de identificar se é dele, se não é. O que a Thelma colocou, que às vezes pode ser confundido com animismo. Pode, embora toda a faculdade mediúnica tenha uma percentual de animismo. É natural. Animismo não é, como diz assim, não é crime, não é mistificação, né? Não é, gente. Animismo é um processo natural, porque está lidando o quê? Alma com alma. Você está lidando alma com alma, automaticamente a sua alma está envolvida. Né? Alma, o espírito desencarnado falando com o espírito encarnado. Então, está envolvido. E quando ele coloca aqui, né, que ele recebe o pensamento do espírito livre, ou seja, o desencarnado e o transmite, ele está colocando, olha, eu vou transmitir o quê? Da minha maneira. E guardem muito isso que a Thelma falou, gente. Olha, a filtragem. Esse exemplo do Chico Xavier foi perfeito, né, Thelma? Perfeito. Porque, olha, eu não sou obrigado a escrever um palavrão. Uhum. Eu não gosto dessa pessoa, né?
Eu não vou falar que ele é isso, não, eu só não gosto dessa pessoa, está de bom tamanho. E o médium tem dificuldade, às vezes, no início, de dominar isso. E quando a Elis colocou ali, eu até entrei nisso, que a Elis colocou o negócio de todos querem desenvolver. Ô, gente, Kardec coloca no início, o Jajá também explicou, que é a faculdade mais fácil de experimentar. Sim. Então, na nossa mesa mediúnica lá da reunião de educação da mediunidade, todo mundo, papel e caneta. A gente aqui não usava lápis, não. Caneta. Por que não usa lápis? Uai, gente, na época de Kardec não tinha caneta esferográfica, não, era caneta de pena. Né? Esferográfica, a mão corre solta. Ah, não, mas Chico escrevia com lápis, então tem que ser com lápis também. Ah, vai fazer ponta de lápis pra caramba, então, né? A gente no início aqui usava lápis, né? Aí toda vez eu tinha que ir lá, apontar lápis, separar, o médio escrever, quebrava a ponta do lápis, tinha que ficar trocando de lápis. Nós evoluímos, caneta mesmo. Não sei que a Ângela pode falar, e a Ângela trabalha em reunião mediúnica também, se ela usa lá, na sua lá, usa caneta ou lápis dela? Lápis. Lápis, tá vendo? Mas pode usar caneta? Pode. É só um elemento, gente, não tem problema nenhum. Né? E a caneta é uma vantagem, né? Eu acho que a caneta, às vezes pode falhar, né? Então o lápis é mais indicado. Né? A caneta pode estar seca, pode falhar naquele momento. A gente testa antes. Igual o lápis não aponta, testa a caneta antes. Né? Não, eu estou colocando isso em questão de tecnologia. Gente, se é lápis, se é caneta, não interessa. O importante é que a mensagem vai vir. Né? Tem espírito ou médico que prefere o lápis, que o lápis, no final das contas, pode ser mais leve. Também. Olha só, os detalhezinhos, né? Leve. Mas aí ele tem que ter uma assessoria ali escrita melhor, né? E, de qualquer maneira, no lápis, né, ou na caneta, a gente tinha caneta reserva e tinha papel também do lado. Né? O médico a Ângela está colocando aqui, prepara vários lápis. Isso, a gente já ia lá com eu pegava o médico de sustentação, vocês agora já. Fica aí, está psicografando. Na hora que terminar, você já põe o papel na frente. Já vai fazendo. É o quê? É tudo a gente comprovar. Mas caneta e lápis não tem problema nenhum, tá, gente? Só coloca. A gente vê como é que o negócio aqui funciona aqui, né? A caneta Bic, então, não falha, gente. Beleza. A caneta escrita esquisita aí, falha. Então, gente, o médium às vezes tem dificuldade. Eu não sei se foi eu que escrevi isso ou se foi o espírito. Peraí. Você estava pensando nisso? Não. Então não foi você. Né? Veio uma inspiração, olha bem, veio a inspiração e aí, pela intuição, prosseguiu. Né? Mas, de qualquer maneira, gente, sempre vai ter a questão da anímica. Vai sempre ter, porque ele está recebendo a mensagem de um espírito livre e o transmite conscientemente. Nós vamos estudar aqui depois o semi-mecânico, né? Mas é só para adiantar, fazer um spoiler aqui. Gente, na mecânica, a escrita vem antes do pensamento no médium. Na semi-mecânica, a escrita vem junto com o pensamento do médium. Mesma coisa no caso da psicofonia, tá, gente? Dá para fazer um paralelo, porque naquilo nós não vamos estudar psicofonia. E na intuição, o pensamento vem primeiro, a escrita vem depois. Por isso que, às vezes, o médium coloca o seu colorido. Errado isso? Não é errado. A não ser que o espírito fala uma coisa grandiosa, ele vai e joga lá para baixo. Né? Por exemplo, né, eu gostava muito do exemplo, Otávio, se você me permite também, né? O tempo está passando de perto. O espírito vem e coloca assim: auriverde pendão da esperança. Aí o médium escreve: a bandeira do Brasil é bonita. A mensagem é a mesma, só que foi escrito o quê? De uma maneira diferente. O médium deu colorido que ele não tinha. Gente, se vocês quiserem ver isso, tem um videozinho aí no YouTube que corre aí, do Chico Xavier falando do espírito. Agora fugiu o nome do espírito. Que queria falar sobre estrelas, aquele negócio todinho, não conseguia. Aí ele virou para o Chico e falou: Chico, não, escreve só isso aqui mesmo, porque vocês aqui na Terra ainda são muito meio tapadinhos, então tem que escrever dessa forma aqui. Esquece que eu estou falando do jeito que eu estou falando, que você não vai conseguir transmitir. Olha só, Chico, hein? Chico, né? Eu vou lembrar o nome do Augusto dos Anjos. Acho que é Augusto dos Anjos. Ele queria trazer mensagem de um jeito e o Chico não conseguia pegar. Né? Então, gente, isso é só para a gente entender.
né? E entender parte da coisa. Tá certo? Eu não sei se eu cheguei a ajudar ou se atrapalhei. Mas vamos lá, Thelma. Siga em frente que eu vou desmaterializar. Agora é efeito Ai, físico. ai. Muito bom. Bom, meus amigos, eu vou responder aqui a Elis, que ela coloca aqui. O que significa médio intuitivo? Eu não sei se com essa explicação que o Flávio aí deu, né, ela pôde captar alguma coisa, mas nós colocamos, né, que o médio, logo no primeiro slide, né, Kardec fala para nós, né, que é a transmissão do pensamento, eu vou ler aqui no meu livro, a transmissão do pensamento também se dá pelo espírito do médium, né? Quer dizer, o que é a intuição? Esse médium recebe do espírito a intuição, o pensamento, como se fosse uma leitura, como se ele tivesse fazendo uma tradução, vamos dizer assim, para ficar mais objetivo, daquilo que ele está entendendo. Então, ele coloca ali, usando, né, o raciocínio dele, ele está consciente, ele está sabendo o que ele está escrevendo, apenas o pensamento não é dele. Isso é que é intuição. Agora, a intuição, como o Flávio falou, ela vai agir em todas as faculdades. Né? Nós vamos usar a intuição para a psicografia, nós vamos usar a intuição para a psicofonia, enfim. Só não podemos confundir aqui vocês que estão começando, porque quando a gente fala de uma coisa e fala de outra, a gente acaba misturando, né? Então, para ficar claro, o médium intuitivo é aquele que recebe, é o momento que o médium recebe o pensamento do espírito que está sendo ali, está passando para ele através da mente a mente, essa afinidade. Que essa afinidade, conforme nós já falamos, Elis, ela pode ocorrer, ela vai ocorrer dentro de um determinado tempo. Cada um tem o seu tempo, né? Então, é isso que a gente está estudando. Voltando aqui ao nosso raciocínio, nós também trouxemos um exemplo, né, para a gente ver essa intuição, como é que acontece, não só na reunião mediúnica, mas isso acontece, aliás, Emmanuel fala aqui, né, na mensagem que nós lemos, né, que essas intervenções, essas intuições, né, elas podem acontecer, aonde ele fala aqui, né, nos laboratórios, né, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas. Então, a gente vê, por exemplo, os cientistas, muitas vezes, eles recebem intuição, né, daquele determinada pesquisa. Nós vimos aí, no nosso momento atual, um exemplo maravilhoso, como os espíritos devem ter ajudado a esses cientistas que ficaram presos semanas, meses nos seus laboratórios, trabalhando para descobrir o quê? A vacina do Covid-19, né? Que foi trazido também assim, foi muito rápido para nós, mas o mundo espiritual ali agiu de uma maneira, intuindo, separando aqueles cientistas por sintonia, né, por afinidade com aqueles grupos ali, para trazer essa intuição da fórmula, né, da vacina. Certamente aconteceu isso. E a gente vai encontrar também os próprios artistas, né? Essas intuições, às vezes, chegam altas horas da madrugada, né? Quantas vezes a gente acorda à noite com quem escreve, sabe disso, né? Com uma música, com um poema ali, que a gente pega o papel e eu já deixo, às vezes, na minha cabeceira, né? Algum papel, alguma coisa, porque acontece uma intuição, uma ideia, é uma intuição, né? Então, acontece. E nós nos lembramos também, durante o estudo que a gente estava fazendo para compartilhar com vocês, daquela música que todos nós gostamos muito, acredito que vocês também, que é Tocando em Frente. Vocês sabem a história dessa música? Essa música, ela surgiu no momento, né,
em que o Almir Sater estava na casa de um amigo, que foi o companheiro que compôs com ele, o Renato Teixeira, e aí eles estavam ali conversando e, num determinado momento, ele vai ao quarto do filho do Renato, pega o violão do garoto, né? E começa a dedilhar, mas o violão estava faltando uma corda, olha só. Mas mesmo assim, aí chega esse amigo dele e um e o outro ali, os dois juntos começam, um faz a música, o outro faz a letra, e a música surgiu, aquela música linda, que tem uma letra profunda, né, que a gente vê ali o sentimento. E a esposa chega para chamar eles para jantar e a música estava pronta, né? Então, isso é uma intuição que ele conta essa história, né? Nas entrevistas que ele dá, é uma coisa que nos toca muito. Então, isso acontece com os poetas, com os compositores, com os músicos, os cientistas, como nós falamos, né? E Emmanuel vem nos falando aqui, né? Comprovando para nós que isso pode acontecer não só na mesa mediúnica, mas em todos os momentos. Por quê? Porque o mundo espiritual e o mundo físico estão interagindo a todo momento. E qual é aquela pergunta que nós sabemos de cor, né? Que todo mundo conhece, que é a 459? Os espíritos interferem nas nossas vidas, né? Mais do que nós podemos imaginar. Só que nós precisamos de ter esse filtro que nós estávamos falando aí, para não estarmos, né, agindo de uma maneira totalmente desenfreada, porque é preciso que nós tenhamos algum conhecimento, né, de que aquilo é uma faculdade, possamos nos educar para isso, né? É claro que se nós temos hábitos, né, hábitos mais, digamos, mais grosseiros, isso se torna um pouco difícil para nós nos sintonizarmos com espíritos mais aprimorados, mas isso é uma questão de foro íntimo, e é por isso que nós precisamos de nos educar, de estarmos revendo as nossas atitudes, revendo os nossos hábitos, o nosso palavreado, né? O nosso vocabulário. Dizem que a minha avó falava muito isso, né? Que como é que é? Quando a gente é mal acostumado, o dono fica envergonhado, alguma coisa assim, né? Então, quando nós temos hábitos, por exemplo, de palavras grosseiras, como a gente vê muitos jovens hoje conversando, falando aquelas palavras ali, fica difícil, às vezes, a gente estar elaborando um texto mais íntegro, né? E o que é que vai nos dar esse conteúdo? A leitura, o estudo, não é? A leitura nos aumenta o vocabulário, nos aumenta as condições dos próprios espíritos virem se comunicar através de nós e usar o conhecimento que nós temos. Então, o texto que a gente escrever, aquilo que vai estar de acordo com o nosso conhecimento. Sim ou não, porque quando os espíritos também precisam de dar uma mensagem mais consistente, às vezes a gente vê, por exemplo, um médico que não tem muito estudo e sair aquela beleza. E qual é o exemplo disso? Mais uma vez, vamos nos ater a Chico Xavier. O primeiro livro que Chico Xavier escreveu é o Parnaso de Além Túmulo, né? Ele psicografou. Gente, esse livro foi motivo de nós de causar muita inquietação em todos os meios. E ele foi para as faculdades literárias, para as cadeiras, né, de estudiosos do assunto, para analisar, para ver aquele conteúdo. Ali tem Castro Alves, ali tem muitos poetas, né, de renome, conhecidos de outra época do Chico. E o Chico, nessa época, ele só tinha datilografia, né? Ele não tinha, como não teve o tempo todo, ele nunca foi PhD em nada. E o estudo que o Chico teve foi o estudo através da doutrina, da faculdade mediúnica que ele exercia, da bagagem
que ele trazia no seu perispírito, na sua memória perispiritual, né, das suas inúmeras existências, e ele psicografou naquele livro poemas lindíssimos, ali idênticos, né, que foi comprovado que eram essas individualidades que traziam todo aquele conteúdo. Então, quando a gente fala, né, que nós precisamos melhorar, por exemplo, o nosso vocabulário, para ficar melhor para a nossa forma de falar, mas os espíritos, quando precisam, eles atuam. É claro que com palavras mais grosseiras, nós não devemos estar nos reportando, né, de maneira nenhuma em ambientes ou em locais. Aliás, isso é questão de hábito mesmo, de educação, né? Conforme a Elis colocou aqui, né? É por isso que nós estamos tocando nesse assunto. Mas é isso. Então, é um capítulo muito lindo e que nós devemos nos ater para nós entendermos essa faculdade, porque ela vai estar integrada às outras que vamos conhecer. E mudando aqui o nosso slide, ainda aproveitando, ainda temos 2 aqui, nós vamos ler para terminarmos esse tópico. Então, ele diz assim: mas sendo assim, dir-se-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve, e não do médium. Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de fazer. Porém, pode acontecer, né, que isso, aí Kardec coloca, mas isso pouca importância, né? Isso não tem tanta importância. Pode acontecer que isso pouca importância se apresente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido. Quer dizer, eu nunca pensei nisso, como é que está vindo agora esse pensamento? Então, aí vai ter que entrar aquela questão do médium, né? Que sugestão é essa que eu estou recebendo? Vamos supor que eu nunca bebi. De repente vem uma sugestão, né? Então, eu vou saber que aquele pensamento não é meu. Então, eu vou rejeitar, né? Então, é por isso que o Lúcio estava falando, né, que essa intuição, que essa faculdade, ela vai interferir nas outras faculdades, inclusive na psicofonia. E nós vamos ter que começar a nos educar para podermos filtrar, né? Temos necessidade de filtrar. Deixa eu ler o último aqui, Hermes, depois eu comento aqui o seu comentário. Então, ele diz: o papel do médium mecânico, que foi o que Jailton trouxe, é o de uma máquina. Ele dá um exemplo assim, né? Porque ele pega o papel, às vezes, com força, vai escrevendo naquela velocidade, até acabar. Quando acabar, parece que ele recobra o sentido, né? Esse é o médium mecânico, que ele vai ali, ele não está pensando, ele não está filtrando, ele está escrevendo o que o espírito está, porque o espírito vai tomar do seu braço. E ele está inconsciente. O médium intuitivo age como faria, como nós falamos no início, como um intérprete. Um intérprete que fala em uma língua, ele está traduzindo simultaneamente ali, né? E este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreender, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. Por isso que ele tem condição de filtrar, porque ele está compreendendo o que está sendo dito, ele vai rejeitar ou acatar aquilo que está sendo dito, né? Vai escrever ou não, porque o livre-arbítrio dele não foi anulado, ele está ali, ele não está no domínio do médium, ele está sob ali naquele momento, ele está dando o seu pensamento, insuflando o seu pensamento. E aí, nesse caso aí que nós demos esse exemplo, né, um exemplo grosseiro, esse pensamento não é do médium, apenas atravessa ali o cérebro. E o que ele faz? Ele rejeita, né? Tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então, esse é o papel do médium intuitivo. Ele recebe a mensagem, ele pode rejeitar, se ele tem condição disso, né, condição moral para isso, ou não. E essa mediunidade é uma mediunidade muito linda, porque ela vai atuar
em todos os âmbitos, né, exigindo de nós esse entendimento, esse aprendizado, e isso é muito importante. O Hermes coloca aqui para nós que a mediunidade intuitiva é uma classificação que cabe em uma gama de diversas manifestações. Nós sempre vamos ter a intuição, porque nós vamos usar o nosso livre-arbítrio, vamos estar sempre em condição de interferir ou não, até mesmo, né, sem misturar os canais, mas até mesmo na psicofonia. O médium tem condição de estar dominando, se ele é consciente, ele tem, né, por exemplo, o médium vai bater, vai quebrar as coisas, vai dar soco na mesa, não, nesse momento ele pode usar o livre-arbítrio para fazer o que ele acha ou não que deve ser feito. E aí vai depender do grau de conhecimento, né? E do grau também de evolução moral. Aliás, a mediunidade não depende do grau de evolução moral, mas nesse momento o médium tem condição, né? Hermes também coloca: o problema dos médiuns intuitivos é a distinção entre seus próprios pensamentos e os pensamentos oriundos dos espíritos, que o Lúcio Flávio falou muito bem, né? Nós sabemos que ele falou aqui também agora, né? O Kardec falou, né? Que nós vamos saber se o pensamento é nosso ou não é. Nós estávamos pensando naquilo, nós pensamos naquilo anteriormente para escrever? Não. Então, o pensamento, aquilo foi um pensamento que veio do médium. Essa é a grande dúvida nossa quando nós começamos a caminhada na educação da mediunidade, né? Se a comunicação é nossa, se não é. Alguns até desistem porque acham que, né? Então, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar, fazer as nossas preces, se preparar com antecedência para o trabalho, como todo o trabalho. E, nesse momento, nós vamos, através da experiência, através desse exercício, né? Conforme o Lúcio falou, é dado lápis para todo mundo, então faz o exercício. Não é na primeira vez, mas vai inúmeras vezes, até que um dia aparece alguma mensagem que nós vamos ver. Olha, se nós escrevemos a mensagem, muitas vezes a gente começa a escrever a mensagem, vai até o final. Não paramos para pensar, né? O que eu vou colocar aqui? A gente vai direto. Então, isso é uma comunicação, né? O Hermes está ajudando aqui a Elis, né? Significado da intuição: conhecimento claro, direto, imediato, de verdade, sem o auxílio do raciocínio. Isso. Nós não estamos pensando, o que eu vou escrever agora? Não, vamos direto naquele tema, naquela advertência, enfim, né? O que mais? A Lina coloca: particularmente não me sinto à vontade com a psicografia, apesar de ter praticado bastante, ao contrário, a intuição me fala mais forte. Você que escreve, Lina, você recebe intuição a todo momento, né? Porque às vezes a gente... Ou inspiração, que está muito ligada à intuição, né? A gente vai ver nos próximos estudos. Que mais? Hermes coloca: a intuição da inspiração. Bom, vou tomar aqui a liberdade, né, de que ele fala que todo aquele que está no seu estado normal, né, Kardec, como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias. Estranhas porque o pensamento não é nosso, né? As nossas ideias preconcebidas, ou seja, nós não estávamos pensando naquilo, mas recebemos aquele pensamento, aquela intuição. Então, ele diz, né, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Isso é o tópico 182, que vai ser estudado mais à frente, e que certamente não dá tempo, né, no tempo que nós temos aqui, para nós estarmos abordando vários. E é até bom, eu acho que é até bom, porque a gente vai degustando, a gente vai entendendo, né? Mas vocês podem depois ler lá o capítulo 15, e quem sabe ler antes, se bem que Kardec coloca assim os trechos bem pequenininhos, mas existe muita coisa para a gente falar da psicografia. Nós sabemos que ela pode ser trazida até em outras línguas, né?
em outros idiomas, né? Conforme a gente pode pesquisar aí dentro dessa faculdade, né? A gente sabe de muitos assuntos, né? Que a gente pode estar desenvolvendo o conhecimento da psicografia, que não é só esse tipo, existe a psicografia em outras línguas, por exemplo, né? O Divaldo tem um trabalho de 2000, acho que é 2007, quando ele estava no Congresso, quando ele faz uma psicografia em francês, se não me engano, em francês, espelhada, né? Quer dizer, veio aquela, olha só que captação, né? Veio aquela inspiração, aquela intuição ali, ele captou o pensamento do espírito em outra língua, né? E ainda tinha que ser lida ao contrário, né? E isso é uma vertente aí, né, da psicografia. Então, existem muitas coisas para nós estudarmos, para nós pesquisarmos e para nós aprendermos. Por isso que o estudo é fundamental e vamos devagar, né? Porque, conforme diz a música, né? Vamos devagar, porque já tivemos pressa, né? E a pressa não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que entender aquilo que nós estamos estudando e estarmos com segurança, né? Porque compreendemos, né? Bom, meus amigos, eu não sei se eu expliquei ou se eu confundi, como diz o Lúcio, né? Espero que se ficou alguma dúvida, no próximo estudo vocês podem estar tirando as dúvidas, e nós vamos agora chamar o Lúcio Flávio, né? Para nós fazermos a nossa prece final, agradecer a Deus. Tem muito comentário aqui que nós passamos por cima, viu, gente? Porque nós estamos no nosso horário. Mas o pessoal hoje bombou, como diz os jovens, né? Então, antes da prece, Flávio, eu queria agradecer a Deus, né? Agradecer a Caibar Chuto, agradecer aos nossos amigos espirituais que nos dão essa oportunidade de estarmos aqui debruçando sobre os livros, estudando para poder conversar sobre esses temas tão importantes e, sem dúvida, ao longo do ano nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos aprendendo, vamos trocando uns com os outros, à medida que nós nos propomos, né, a estar nos esforçando para nos tornarmos melhores. Que o ano que vem possa vir cheio de trabalho, cheio de estudo, cheio de muita vontade de nós caminharmos juntos com Jesus nesse propósito do sempre. Eu agradeço imensamente, e assim, especialmente ao Flávio, à Ângela, à Glorita e a todos do Espiritismo Net pela confiança de estar me dando a oportunidade de colaborar. Que Jesus abençoe vocês. Nós que te agradecemos mais uma vez a disponibilidade, viu, Thelma? A gente já te colocou lá no domingo, na quinta e agora na quarta. Pode colocar. Que bom, é um prazer. Né? Como diz, né, gente? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece mesmo, né? Que assim, trabalho aqui não falta, né? E, ó, pessoal, não fica muito preocupado com essa diferença entre intuição e inspiração, não. A Thelma deu a dica aí. O item 182 vai falar exatamente sobre a inspiração. E vai falar que é uma espécie de intuição. Tá? Então não precisa ficar baratinando. Uma complementa a outra. Não tem nada disso, não. Uma é uma, outra é outra. É o seguinte: a gente confunde mesmo. Tá? Semana que vem é um médio semimecânico. Tá? E, Olina, preocupa com as suas mensagens do futuro, não, que o último item aqui é médios de premonição. Gente, olha como é que o estudo é atual. Muito, Kardec escreveu esse livro lá atrás, editou em 1861, e olha como é que ele é atual. Né? Então, a gente nota que o quê? A gente tem que estudar e aprender mesmo, não tem como a gente fugir. Né? Então, a gente fala assim, tal, né? Quantas vezes, no meio do estudo, né, Thelma? No meio,
Alguém coloca uma coisa aí e a Nossa, como inspiração, olha só, acontece. a inspiração vem para a gente fazer, Vem, a gente leu de abre. livro, que a gente já Uhum, leu há muito tempo. O que é isso, gente? É intuição? Não, é inspiração. é verdade. Agora, quando a gente prepara o estudo aqui, vai preparar, a gente já vai imaginando o roteiro, isso aí já é intuição. Intuição, Né? com E aí, certeza. só para contrariar o Hermes, se me permite, viu, Hermes? Kardec vai falar daqui a pouco aí que, pela intuição, né, e pela inspiração, todos somos médiums. Médios. Nós Ele fala até isso aí de novo. nós De novo. pensamos exatamente porque com essa definição que ele dá, a gente começa a entender por que, que ele falou isso, né? Porque todos Exatamente. nós temos essa capacidade de, seja em vigília, seja durante o sono, de receber essas intuições. Então, somos Isso. médiums. E aí a gente vai em Leon Denis, estuda amanhã, né, gente? 19h30, Problema Ser Destino, está se tratando da morte de uma maneira tão linda, tão poética, né, que a gente fica sem medo dela, né? No dia que vier, que vem e Verdade. pronto. Né? Vamos acordar lá do outro lado. E então amanhã, glorita para nós aí no Problema do Ser do Destino, e às 21h30, a Sueli Gimene, que muitos de vocês conhecem, lá do estudo de domingo, vai também fazer a sua estreia aqui conosco no estudo dos mensageiros. Tá certo, Isso gente? mesmo. Então, vamos, cara, na expectativa. Vamos aproveitar. Final do ano está chegando e estudo tem. E na nossa parte aqui do estudo de quarta-feira, né, gente? Que é o nosso último do ano, nós só temos realmente a emitir uma vibração de gratidão. Sim. Gratidão, primeiro, a Allan Kardec, por essa obra tão fundamental que muitos, às vezes, acham ultrapassada. Não sabemos o porquê, mas a gente nota aqui nessa roda de estudos que a gente fez aqui, como essa obra é atual. É importante. Como que cada um de nós se enxerga lá dentro da Uhum. obra e como é que ela é fundamental para nós. Agradecer a Caibá Schutel, nosso guia, nosso mentor espiritual dos trabalhos de divulgação via internet. Como é bom, Caibar, estarmos juntos aqui, esse grupo, nessa tecnologia, para estudar, aprender com essas obras tão importantes da terceira revelação. A continuidade da missão grandiosa do governador planetário, a quem nós também emitimos um pleito de gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos permitir estar agora no planeta. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir ter acesso à tecnologia. Obrigado, Senhor Jesus, por tantos problemas que acontecem e a doutrina espírita nos dá o quê? O roteiro. Seja pela intuição, seja pela inspiração, mas como é bom, Senhor Jesus, podemos saber que vós está conosco. E agradecer muito a essa equipe espiritual que trabalha em teu nome, Jesus, para que a gente possa permanecer a trancos e barrancos, às vezes, caindo, levantando, mas sabendo que sempre tem uma mão para nos carregar. Obrigado por vencermos esse ano de 2021 neste estudo das obras de Allan Kardec. E contamos contigo, Senhor Jesus, e com toda a equipe espiritual, para que possamos estar juntos, essa roda aqui, que é mais do que uma roda de amigos, Senhor Jesus. É uma roda de irmãos sintonizados na vontade de aprender, na vontade de praticar e mais, Senhor Jesus, na vontade de caminhar para ti. Porque repetimos, Senhor Jesus, é muito grande a nossa saudade de vós. Nos alimente sempre, Senhor Jesus, com a esperança e que em 2022 possamos estar juntos aqui, mais uma vez, estudando, aprendendo, praticando e mais, Senhor Jesus, nos preparando para um dia estarmos como seus auxiliares diretos. Agradecidos, então, por todo amparo e toda proteção. Agradecidos a essa nossa querida irmã Thelma, que gentilmente, Senhor, se dispôs ao trabalho. Agradecidos a ela e a que rogamos para todos nós, todos que estamos aqui, Senhor, na coordenação, nas transmissões, aqui nos comentários do chat. Agradecemos e te pedimos, Senhor Jesus, bênçãos de luz para
todos nós, e que a tua luz, Senhor Jesus, possa permanecer nos nossos corações. Em teu nome, então, mestre querido, em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos a permissão para dar por encerrado o nosso estudo do Livro dos Médiuns deste ano de 2021. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, até a próxima, se Deus quiser. Um feliz ano novo aí para todos, né? Muita paz nos nossos lares, muita harmonia e que possamos estar aqui no próximo ano, se Deus quiser. Que é semana que vem. Isso. Eu estou vendo legal aqui, né, lá, o Hermes oferecendo carona para a Lina quando ela for lá no Rio Grande do Sul. Está vendo como é que eu falei com você? Ô, gente, aqui virou mais do que um grupinho de estudo. Virou né? uma família. Virou uma né? família mesmo, que bom, isso né? Mesmo. Isso é que é gente, bom, né? Essa troca é muito boa. Luz e paz para todos. Beijo no coração e ano que vem tem mais. Tem mais. Tchau, Lúcio. Tchau, meninos. Tchau, Thelma. Até Deixa a eu fazer próxima. o encerramento aqui, senão eu faço uma coisa e você faz junto, hein? Você faz? Você vai fazer? Então, então até mais, se Deus quiser. Até mais, gente.